Exercício número 5 do tema desvio médio. Nosso exercício 5, calcular o desvio médio para a distribuição das notas. Então olha só, aqui a gente tem uma tabelinha de distribuição de frequência. Então desvio médio de uma tabela de distribuição de frequência, desvio médio dos dados de uma tabela de distribuição de frequência, representado pela letra por DM, ó, desvio médio vai ser igual ao somatório, que vou abrir um colchete, ó, de FI, que multiplica o módulo de XI, sendo esse XI o ponto médio, menos a média aritmética, tudo isso dividido pelo somatório de FI. Tá aí a nossa formulazinha para o desvio médio de uma tabela de dados aí de uma tabela de distribuição de frequência, dos dados de uma distribuição de frequência. Vamos lá. Aqui a gente vai precisar definir a média aritmética. A média aritmética, ela vai ser igual ao somatório de igual a 1 variando até n, dividido de FI vezes o XI, dividido pelo somatório de FI, de igual a 1 variando até n. Essa é a nossa formulazinha para a média aritmética e a formulazinha aí para desvio médio. Vamos preencher aí a nossa tabelinha. Então olha só, a gente precisa do produto de FI vezes o XI para determinar o valor da média aritmética, que nós vamos utilizar aqui, ó, na formulazinha do desvio médio. Tá? Então, a gente não tem o XI ainda. Vamos preencher a tabela aqui, ó, com o nosso XI. Nosso XI nada mais é do que o ponto médio. Ponto médio entre 0 e 2 é 1. Ponto médio entre 2 e 4, 3. Ponto médio entre 4 e 6, 5. Ponto médio entre 6 e 8, 7. E o ponto médio entre 8 e 10, 9. Ponto médio. A média aritmética aqui, ó, ponto médio nada mais é do que a média aritmética dos extremos aqui, ó, do limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Médiazinha aritmética simples do intervalo de classe aí, tá? Então, de 0 a 2 o ponto médio é 1, de 2 a 4 o ponto médio 3, 4 a 6 o ponto médio 5, 6 a 8 o ponto médio 7 e 8 a 10 o ponto médio é 9. Para definir a média aritmética, eu vou precisar do produto, ó, de FI vezes o XI. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 3 vai dar 9, 8 vezes 5, ó, 40, 5 vezes 7, 35 e 2 vezes 9, 18. De acordo com a nossa formulazinha, ó, eu preciso do somatório do produto de FI por XI. Então eu vou ter que somar isso aqui, ó. O somatório de FI vezes o XI vai ser igual a, vamos somar isso aí, 2 mais 9 mais 40 mais 35 mais 18, 104. A gente também precisa do somatório de FI. Somatório de FI está aqui, ó. Somatório de FI vai ser igual 2 com 3, 5 com 5, 10, 18, 20. Então, o somatório de FI vai ser igual a 20. Então, agora a gente consegue resolver a média aritmética, ó. A média aritmética vai ser igual ao somatório de FI vezes XI, 104. Dividido pelo somatório de FI. Somatório de FI deu 20. Então, a nossa média aritmética
104 dividido por 20, 5,2. 5,2. Está aí o valor da média, da nossa média aritmética. Vamos agora encontrar aqui o valor do nosso módulo de xi menos ma, ou seja, o módulo do ponto médio menos a média aritmética. Então, nossa média aritmética. O valor do elemento, no caso o valor da nota aí, menos a média aritmética. O valor do xi, desculpa. O valor do ponto médio menos a média aritmética. Então aqui a gente tem 1 menos a média aritmética, menos 5,2. Menos 4,2. Como está em módulo, mais 4,2. Depois, segundo valor, segundo ponto médio, ó, 3. 3 menos a média aritmética, 5,2. Vai dar menos 2,2. Como está em módulo, fica positivo, 2,2. Depois, nosso próximo ponto médio é o 5. 5 menos 5,2, menos 0,2. Como está em módulo, fica positivo. Nosso próximo ponto médio é o 7. 7 menos a média aritmética, menos 5,2. 1,8. O próximo ponto médio é o 9. 9 menos a média aritmética, menos 5,2. 3,8. Agora, de acordo com a nossa formulazinha, a gente precisa do produto, da multiplicaçãozinha de FI pelo módulo do ponto médio menos a média aritmética, certo? Então, vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui na tabela. Então, FI, ó, 2. 2 vezes 4,2, 8,4. O FI aqui, 3. 3 vezes 2,2, 6,6. Depois, 8 vezes 0,2. 8 vezes 0,2. Isso vai ser igual a 1,6. Depois, nosso próximo FI, 5. 5 vezes 1,8, que é o módulo do ponto médio menos a média aritmética. Tá 9. E aqui, 2 vezes 3,8, ou seja, 2 vezes o módulo do produto, o módulo do ponto médio menos a média aritmética. 2 vezes o módulo do ponto médio menos a média aritmética. 2 vezes 3,8, 7,6. Aqui a gente vai precisar do somatório de FI que multiplica o módulo do ponto médio menos a média aritmética, que já está aqui, ó. Então eu preciso do somatório disso aqui. O somatório do módulo, somatório de FI, que multiplica o módulo de xi menos a média aritmética, vai ser igual. Somando isso aí, 8,4 mais 6,6 mais 1,6 mais 9 mais 7,6. 33,2.
33,2. Agora a gente já arrumou, preencheu a tabela, encontrou os valores que nós precisávamos, é só vir aqui para a formulazinha e substituir. Ó. Então, desvio médio vai ser igual isso aqui, só que isso aqui vai dar 33,2, ó, 33,2 dividido pelo somatório de FI. Somatório de FI vale 20. Então, o desvio médio vai ser igual a 33,2 dividido por 20. 1,66. Está resolvido aí o nosso exercício. Esse é o valor do desvio, esse é o valor referente ao desvio médio das notas dessa tabelinha aí de distribuição de frequência, certo? Está resolvido aí o nosso exercício número 5.